Olá, amados, graça e paz. Eu espero que ao ouvir esse videozinho que nós estamos gravando de coração para vocês, você possa estar desfrutando de paz, alegria e muita saúde. Esse é de fato o desejo do meu coração. E o meu pedido a Deus em seu favor é que Ele conceda a todos vocês um espírito de sabedoria, de inteligência, de entendimento, de discernimento, de graça. Isso é o que eu tenho colocado diante de Deus sobre todos vocês, para que Deus verdadeiramente dê a vocês esta sabedoria. E nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, algo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração ainda durante esta gravação. Antes de irmos para a palavra, vamos ter aí um tempo de adoração, um louvor, que com certeza vai tocar o seu coração. Ouça, adore junto, deixa Deus te tocar, deixa o Espírito de Deus envolver você e adore-o de todo o seu coração. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste. De longe eu escutei a sua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés, minha
Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Glória a Deus. É sempre muito bom poder louvar ao Senhor, é sempre muito bom adorar a esse Deus maravilhoso. Lembre-se, a Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores. Logo, isso nos faz pensar, quando as coisas ao redor da nossa vida não estiverem boas, as coisas estiverem começando a se avolumar de forma ruim, lembre-se, louve ao Senhor, exalte-o, adore-o, pois isso pode mudar todas as situações circunstanciais, porque Deus certamente pode fazer a diferença na sua vida nesse momento. Reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador, reconheça-o como aquele que pode mudar a sua vida, e isso certamente vai fazer toda a diferença. Muito bem, eu queria nesse momento aproveitar para compartilhar a palavra com você. A semana passada, no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre fé, eu falei sobre fé para vencer. Se você ainda não viu esse vídeo, eu aconselho você a assisti-lo, com certeza vai edificar a sua vida. E o que eu quero falar com você hoje não foge do tema que eu já comecei a compartilhar. Eu entendo que em meio a tantas coisas complexas como as que estamos vivendo, nada mais importante para nós do que desenvolver fé, do que crescer na fé, do que desenvolver-se sobre esse tema. E é o que eu quero continuar falando com você. Falei sobre fé para vencer e quero continuar falando sobre fé. Mas eu queria trazer a sua memória, ou trazer a sua ideia, melhor dizendo, que fé não é alguma coisa que nós, seres humanos, podemos desenvolver. Não é algo que está na nossa natureza. No vídeo passado eu falei que o que nós podemos desenvolver é uma esperança. Nós podemos acreditar em coisas, em pessoas, e muitas vezes essa esperança, somada a essa capacidade de acreditar, nós nos assentamos sobre isso como se isso fosse de fato fé para a nossa vida, para as nossas vitórias, para tudo que nós carecemos e necessitamos. A verdade é que nós precisamos entender que existem dois tipos de fé, no mínimo dois tipos de fé. Resumindo tudo, vamos falar sobre dois tipos de fé. O que nós chamamos de fé natural e o que chamamos de fé espiritual. Agora eu quero que você entenda e de uma certa forma busque saber em que tipo de fé você tem se posicionado, você tem se apegado, qual é o tipo de fé que está no seu interior. Quando nós falamos sobre fé natural, nós falamos do tipo de fé que é gerado na mente. Falamos do tipo de fé que está baseado em situações, em fatos, melhor dizendo, repetitivos da nossa vida. É o tipo de fé cujo fundamento é errado. Fundamentamos essa nossa fé em ídolos, em deuses, fundamentamos essa nossa fé em si mesmo, fundamentamos em denominações, fundamentamos em dinheiro, fundamentamos em pessoas. É o tipo de fé cujo fundamento não é algo saudável, não é algo confiável, não é algo duradouro. Então, com certeza, é o tipo de fé que não vai nos sustentar nos momentos em que nós
verdadeiramente tivermos necessidade. Por outro lado, nós temos o que também chamamos de fé espiritual. Essa é a fé que é gerada no coração, ou melhor, no espírito do ser humano. É o tipo de fé cujo fundamento é certo e é a fé que está baseada na palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a fé gerada no espírito, é sempre importante ressaltar com relação à composição existencial do ser humano. Eu particularmente acredito na existência do ser humano composta em 3 elementos, em 3 partes. Eu acredito que o ser humano ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Essa é a composição, ser um espírito, ter uma alma e habitar num corpo. Cada um dos elementos são distintos. E a Bíblia nos ensina sobre, em Tessalonicenses 5:23, fala sobre guardar, manter íntegro, seguro, todo o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, define essa tricotomia, essas 3 partes de formação existencial do ser humano. Então isso me faz pensar, e por outro lado a Bíblia também fala sobre existir em nós uma luta entre carne e espírito. E quando a palavra fala carne, ela fala sobre a junção de 2 desses elementos. Ela fala sobre a junção do corpo e da alma que lutam contra o espírito. E a palavra diz que um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. Cada um com propósitos, com intenções diferentes. Isso me leva a pensar que a minha alma, ela é capaz de desenvolver alguma coisa parecido com fé, que é a fé natural. Essa fé natural se opõe à fé espiritual. Essa fé natural é a fé que me faz acreditar que se eu tiver dinheiro, tudo se resolve, se eu tiver bons amigos, tudo se resolve. Essa fé me faz acreditar em pessoas, confiar em pessoas, me faz esperar por aquilo que as pessoas podem fazer. Essa é a fé que me leva a acreditar em ídolos, em deuses, em religiões, me leva a acreditar em coisas desse tipo e me apegar a elas como se elas fossem as coisas mais importantes. Aí, como eu disse, por outro lado, nós temos a fé espiritual, que é a fé que tem origem no nosso coração, no nosso espírito, fundamentada na palavra de Deus. É sobre essa fé, especificamente, que eu quero compartilhar um pouco mais com você. É sobre essa fé que eu quero levar você a refletir um pouquinho durante esse momento em que estamos compartilhando. Existe uma diferença entre a fé humana e a fé bíblica. A fé humana, ela vem da mente. E por vir da mente, ela, por sua vez, está visando ou olhando ou buscando benefícios psicológicos, benefícios pessoais. Essa fé, ela está ligada à razão. Aquilo que faz parte do racional é aquilo que eu posso acreditar e me apegar. Agora, a fé bíblica, ela não está ligada à razão. A fé bíblica, ela está ligada no que Deus fala na sua palavra. Muitas vezes a fé bíblica me leva a me apegar àquilo que aos meus olhos parece ser loucura, parece ser inexistente. A fé bíblica, ela verdadeiramente tem como base a palavra de Deus. Para fundamentar um pouquinho o que eu estou dizendo, eu queria compartilhar uma palavra que está lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7, e em Lucas 5, de 1 a 7, vai nos dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto,
e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha que coisa deslumbrante, que coisa maravilhosa. Nós vemos Jesus ensinando uma multidão, e uma multidão carente, que o apertava, que o empurrava de uma forma amistosa, mas cuja intenção dessa multidão era ouvir a palavra de Deus, a qual Jesus lhes falava de uma forma excelente. E Jesus viu 2 barcos na praia daquele lago e naturalmente teve a ideia: eu vou subir ao barco, vou me afastar um pouco e vou poder ensinar essa multidão. E assim ele fez. Usou um barco que era o barco de Simão, futuramente Pedro, e pôde compartilhar coisas maravilhosas. Eu particularmente acredito que Jesus ministrou algo que tinha a ver com fé. E ao término de sua palavra, Jesus vai lançar um desafio para esse que era o dono do barco no qual ele havia permanecido durante o tempo que ensinara a multidão. E ele vai desafiá-los a voltar mar adentro. Agora, eu quero abordar algo nesse contexto com você, porque nós vamos perceber que Jesus, ele não era um homem cujas habilidades que ele possuía tinha a ver com pesca. Jesus, dentro das suas habilidades naturais, o que Jesus fazia enquanto homem, como ele trabalhava com carpintaria. Jesus entendia muito bem de fazer as estruturas de uma casa, um telhado, móveis. Jesus trabalhava com madeira, e no que diz respeito à madeira, Jesus ele era uma pessoa que tinha muito para ensinar, mas com relação à pescaria, talvez ele não tivesse muito a ensinar, se olhássemos de um ponto de vista natural. E Jesus vai falar com homens cuja vida deles foi totalmente desenvolvida em cima da área ou da arte da pesca. Eram homens que sabiam pescar, viviam da pesca, suas vidas elas eram empregadas em cima dessa função, pescavam. Eram homens que sabiam muito bem aonde os peixes estavam, dependendo da posição da lua, dependendo do clima, se está calor, se está frio, os peixes costumam ficar aqui, os peixes costumam ficar ali, batemos a rede nesse lugar, quando não pegamos, vamos para aquele. Ou seja, eram homens experimentados no que diz respeito à pescaria. Mas Jesus, depois de ter ensinado algo, ele chama Pedro e fala: volte lá, mar alto, lance novamente as suas redes. E Pedro dá uma referência interessante sobre tudo o que até aquele momento havia acontecido. E ele diz assim: olha, eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada. E talvez Pedro poderia emendar ali algumas afirmações tais como: eu não vou voltar lá novamente, sujar as minhas redes, lançar redes novamente para fazer o que eu já estou cansado de fazer. A noite inteira eu trabalhei, a noite toda eu lancei rede aqui, lancei rede ali. Talvez Pedro poderia dizer assim: em todos os lugares desse lago eu lancei rede essa noite e não peguei absolutamente nada. Agora você, que não entende nada de pesca, vai me mandar voltar, lançar rede novamente, e se porventura eu não pegar, eu vou ter que voltar aqui, lavar novamente as minhas redes, o que era algo extremamente trabalhoso na época. Mas Pedro entendeu o que Jesus havia mencionado, eu acredito, durante a sua explanação, durante a sua ministração, durante a sua palavra. Pedro compreendeu que aquele era um desafio baseado em algo sobrenatural. Às vezes é esse desafio que nos amedronta, que nos faz temer e muitas vezes nos impede de irmos além. Temos medo do que não conhecemos, temos medo do que não experimentamos. Muitas vezes o desconhecido nos faz retroceder e não avançar.
mas a fé é o que nos desafia a ir ao encontro do desconhecido. A fé é o que nos desafia a ir ao encontro daquilo que nós não estamos acostumados. Por isso eu quero dizer que todas as vezes que nós nos motivamos a ir na direção do que nós estamos acostumados, isso não é fé, isso é uma mera esperança e uma capacidade de acreditar que as coisas ainda podem mudar. Insistimos em cima daquilo que nós estamos acostumados. Mas Deus sempre vai nos desafiar a ir ao encontro daquilo que ainda não faz parte da nossa história. E foi exatamente o que Jesus fez com Pedro. Volta e lança novamente as tuas redes. E o interessante é observar a afirmação de Pedro depois de toda essa explicação. Trabalhei a noite toda, não peguei nada. Pedro diz assim: mas sobre a tua palavra, porque você está mandando, eu vou voltar lá e vou lançar as minhas redes. É esse o ponto que eu quero literalmente chamar a sua atenção. A fé verdadeira, ela sempre vai nos levar de encontro à palavra de Deus. Ela sempre vai nos levar de encontro àquilo que Deus está falando. Aí eu me pergunto, por que entender sobre fé é importante? Aí eu diria, é importante porque fé, como eu disse no vídeo anterior, é a vitória com a qual nós podemos vencer todas as adversidades dessa vida. Se quisermos vencer, precisamos de fé. A Bíblia me ensina que a fé gera alguns benefícios no nosso coração, no nosso viver. Como, por exemplo, Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, a fé é o que pode gerar salvação nas nossas vidas. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, somos justificados por meio da fé. Não somos justificados diante de Deus por obras que podemos realizar, mas por meio da fé. Outra coisa interessante, dentro do que a Bíblia nos ensina, nós somos livres de culpa por meio de fé. Somos livres de inferioridade por meio da fé. Somos livres de condenação por meio da fé. Aí eu penso, a fé é importante? Sem dúvida. Há uma extrema importância em conhecer fé, porque a fé desenvolve para mim um caminho excelente, um caminho melhor, um caminho que com certeza vai me aproximar muito de Deus. E isso é o que nós precisamos muito nos nossos dias, nos aproximarmos de Deus. Outra coisa interessante, nós devemos viver pela fé, é o que a palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7, andar pela fé. Hebreus 11:6 diz, eu já falei anteriormente, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é fundamental. No reino, tudo opera pela fé. Quando nós vemos Deus construindo, reedificando, chamando à existência todas as coisas em Gênesis, tudo foi por meio de fé. Tudo que Deus dizia era resultado daquilo que ele acreditava. E porque ele acreditava, as coisas aconteciam. E Deus quer que aprendamos a viver da mesma forma como ele fez todas as coisas, a fim de que todas as coisas se tornem possíveis também na nossa vida. Então, viver pela fé é algo muito importante, é algo fundamental na nossa vida. Agora, como eu anteriormente havia falado, a vida de fé, ela é um mandamento para nós, filhos de Deus. Não podemos viver quando achamos importante pela fé, mas devemos viver pela fé em todos os momentos, sobre todas as coisas. Romanos 14:23 nos fala algo importante, porque diz assim, tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, tudo que você fizer e não for resultado da fé, acaba levando você a ir na contramão de Deus. Então tudo que vamos fazer, precisamos fazer por meio da fé. A fé é fundamental. Deus não está sugerindo que vivamos pela fé. Na verdade, Ele está mandando vivermos pela fé. É muito importante. Agora, como é que eu faço para desenvolver fé? A palavra também nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos fala sobre isso. Agora preste atenção numa coisa. Se você tiver tempo
para ouvir a palavra de Deus, o que isso vai gerar em você é fé. Se você não tiver tempo para ouvir a palavra de Deus, então podemos dizer, afirmar seguramente que a fé não será gerada em você. É possível que haja a fé natural, mas não a fé espiritual. Se a base da fé é a palavra, então eu preciso absorver a palavra para que a fé seja desenvolvida no meu coração. Nos tempos que nós estamos vivendo, o que nós estamos ouvindo muito é sobre um vírus. E esse vírus, ele é prejudicial. Ele tem levado o mundo a um colapso, não só no estado de saúde, mas também, possivelmente e posteriormente, a um colapso econômico. Então nós estamos vendo e ouvindo demasiadamente o que vai na contramão da palavra de Deus. Porque se Deus é aquele que cuida, que livra, guarda, que cura, que abençoa, e por outro lado eu ouço algo que tem gerado medo, tem gerado pânico, tem colocado um desespero dentro no meu coração, eu não estou andando na direção a favor do que Deus tem para mim, mas andando na contramão dele. Eu queria só ressaltar algo. Se a fé vem por ouvir Deus, quando eu deixo de ouvir Deus e passo a ouvir outras fontes, o que eu estou gerando no meu coração é o oposto da fé. Agora, se fé é certeza, o oposto é a dúvida. O que tem sido gerado no coração das pessoas é a dúvida. Será que Deus pode fazer alguma coisa em nosso favor? Será que Deus pode nos curar? Será que Deus pode nos guardar? O que é que nos guarda? É lavar a mão com álcool gel? O que nos guarda é lavar a mão com água e sabão? O que nos guarda é ficar trancados dentro de casa? Eu diria, isso são prevenções. Mas isso não nos guarda, isso não é o suficiente para nos prevenir, no sentido de nos proteger de sermos acometidos por isso. O que nos guarda é Deus, o que nos blinda, o que nos protege, o que nos livra é Deus. Se eu ouço essas coisas e deixo essas coisas entrar no meu coração e começo a acreditar em tudo aquilo que está sendo dito, o que está sendo gerado no meu interior é incredulidade, é incerteza, é o desespero. Por isso, esse é o tempo em que o ser humano mais precisa se voltar para a palavra de Deus. Seja para ler, seja para ouvir, seja para buscar um entendimento, para um estudo. O que o ser humano mais precisa é se ligar à palavra de Deus. Ela é o que vai livrar você de tudo o que está te assombrando, te preocupando, te prejudicando. Lembre-se, a fé é fundamental. Ela vem por ouvir e ouvir Deus falar. Ela não vem de outra forma. Eu queria ressaltar isso ao seu coração, para que você entendesse que nesse tempo é da fé que você precisa. É de fé que você precisa. E quando a fé vier, você vai perceber que os rumos da sua vida certamente vão mudar, vão ser diferentes. Porque se tem um rumo que a fé vai estabelecer para mim, e com certeza a fé não vai me levar para a cura, a fé não vai me levar para a prosperidade, a fé não vai me levar para caminhos desse tipo. Existe um só caminho da fé, e o caminho da fé é para perto de Jesus. É para lá que a fé me leva. Qualquer outra afirmação de que a fé te leva para outro caminho, esse caminho com certeza não é o caminho certo. A fé leva o ser humano para Jesus. A fé faz o ser humano se aproximar de Jesus. E todas estas coisas que nós precisamos, o que a palavra me diz serão acrescentadas logo após Jesus ser estabelecido na minha vida. Por isso a palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você precisa nesse tempo, toda provisão, cura, tudo que você carece nesse tempo, escute o que eu vou lhe dizer. A fé pode te proporcionar, mas não antes de levar você ao encontro de Deus. Não antes de colocar você perto de Jesus, porque é ali que as outras coisas são acrescidas na nossa vida. Eu espero imensamente que essa palavra tenha tocado o seu coração.
e traga bênçãos para dentro de você. Sobretudo, mostrando a você qual é de fato o verdadeiro caminho que você deve trilhar nesses dias. Caminhe na direção de Deus. Ali é o lugar aonde nós devemos estar, pois ali é o nosso porto seguro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu queria orar por você, liberar bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. Pai, toca na vida de todas as pessoas que assistem a esse vídeo. Eu não sei qual é a condição em que essas pessoas se encontram, mas eu peço que o Senhor verdadeiramente envolva elas com a tua presença. E, sobretudo, eu peço que o Senhor traga alívio e solução para os problemas que essas pessoas estão passando. Aqueles que estão, ó Deus, passando por uma situação de enfermidade, eu peço que o Senhor traga cura, pois a cura não se estabelece por si só, mas se estabelece pela tua presença. Então traz cura para essa pessoa. Aqueles que estão passando por necessidades financeiras, eu peço que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga solução, mude o estado desta pessoa e abençoe todos os que estão, ó Deus, assistindo a esse vídeo. Em nome de Jesus, eu libero o teu favor e a tua graça sobre essas vidas. E eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Muito obrigado no nome de Jesus, teu Filho. Amém e glória a Jesus. Querido, que a graça e o favor de Deus esteja sobre você. E que nesses dias não lhe falte a presença do Senhor no seu viver. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos.